Seja bem-vindo mais uma vez. Esperamos que você se sinta bem e com muita disposição, porque o tópico de hoje é um tópico interessante e é um tópico bem profundo. Estamos na série Eventos Finais da Profecia Bíblica e hoje vamos ter o 8º estudo, ou a nossa 8ª lição, nesta nossa série de 13 lições. Hoje vamos falar ainda do Anticristo, mas parte 2. Ontem nós vimos o Anticristo, parte 1. E nós vimos que o Anticristo é o poder que Satanás usa para conseguir angariar todo mundo contra, ou seja, todo mundo na onda de transgressão da lei de Deus. A pergunta que não quer calar é: a quem representa o chifre pequeno, aquele poder do Anticristo, aquele poder que faz de tudo para contrariar a Deus? A quem representa? O anjo teve que dar explicação a Daniel a respeito disso. E nós vimos ontem 8 marcas distintivas desse poder. A primeira marca é que o chifre pequeno surgiu no Império Romano. A segunda marca surgiu na Roma, ou seja, na Europa Ocidental, no meio daqueles 10 reinos de subdivisão do Império Romano, né? Então, no meio daqueles países, Alemanha, França, Inglaterra, aqueles países da Europa Ocidental, é daí também que surgiria esse poder. A terceira marca é que o chifre pequeno desarraigou 3 reinos, e os reinos que foram desarraigados, que se reconhecem pela história, são os vândalos, rérulos e os ostrogodos. E a quarta marca é que tem um homem poderoso como seu líder, né, que fala em nome de toda a nação. A quinta marca é que o chifre pequeno é um reino pequeno, conforme a descrição diz, é um chifre pequeno, mas com muito poder. A sexta marca é que fala blasfêmias contra Deus. E nós já vimos que blasfêmia significa o quê? Pretender ser igual a Deus e, ao mesmo tempo, também pretender ser perdoador de pecados. Então, é um poder político-religioso que governa na política e tenta também reclamar as prerrogativas religiosas e divinas até. O chifre pequeno, como sétima marca, vimos que cuidaria em mudar a lei de Deus. É um poder que tentaria mudar a lei de Deus. E a 8ª e última marca que nós vimos ontem é que o chifre pequeno perseguiria o povo santo de Deus. Agora, a pergunta é: quem é este chifre pequeno? A quem representa? Olha, não existe nenhum outro poder na Terra que cumpre taxativamente com todas as 8 marcas de identificação deste poder que não seja o papado, o sistema da Igreja Católica Romana. Sim? Eu sei que isso pode ser tão pesado para ti. Nós estamos a tratar de discriminação de igrejas. Nós estamos a tratar de preconceitos ou talvez de ofensa contra outras pessoas. Estamos a tratar de fatos reais, profecia bíblica e fatos históricos reais que comprovam o cumprimento desta profecia. E eu sugiro que você tenha muita calma e tenha paciência, assista esse vídeo até o fim e você verá qual é a razão que eu tenho para poder dizer que é o sistema da Igreja Católica Romana. Existem fatos históricos reais e você vai comprovar e vai tirar as suas conclusões também. Olha, primeiro, a Igreja Católica, a primeira marca diz que esse chifre pequeno surgiria no Império Romano. Será que a Igreja Católica surgiu em Roma? É claro, a própria Igreja Católica é chamada de Igreja Católica Romana, porque surgiu em Roma. E nós conseguimos ver aqui na tela a imagem de Constantino dando aquela carta que se chama de donativo de Constantino, quando ele transferia o governo do Império Romano para a Igreja Católica. E ele está aí dando essa autonomia. Agora, a Bíblia, ou seja, a história declara: a poderosa Igreja Católica era um pouco mais do que o Império Romano batizado. A mesma capital do Antigo Império tornou-se a capital do Império Cristão. A obra do Pontífice Máximo foi continuada pela do Papa. Mesmo a língua oficial do Império Romano permaneceu como a língua oficial da Igreja Católica. Nós encontramos esta escritura no livro O Surgimento da Igreja Medieval, páginas 148 e 149. Então, são fatos históricos reais. Vai, pega o livro, leia, e você vai comprovar por si que, na verdade, a história declara que a Igreja Católica foi continuação mesmo do Império Romano. Então, não há dúvidas de que esta igreja surgiu em Roma e ainda continuou com as características de Roma. A segunda marca é que ele surgiu no meio dos 10, no meio daqueles 10 reinos pelos quais se dividiu o Império Romano. Será? Mas é claro, o Vaticano está bem aí, exatamente em Roma, na Itália, aí onde era ocupado pelos rérulos. E os rérulos, na verdade, são um
dos impérios que foram derrotados, segundo a profecia. A terceira marca distintiva da profecia é que destrói 3 reinos. Quais são os reinos que foram destruídos? Quando nós olhamos para a formação dos reinos da subdivisão do Império Romano, encontramos os germanos, que são alemães, borgonheses ou suíços, francos ou franceses, lombardos ou italianos, anglo-saxões ou ingleses, suevos ou portugueses, visigodos ou espanhóis. E já nos nossos dias não encontramos os hérulos, vândalos e ostrogodos, que faziam parte no princípio. Onde é que eles foram? Na verdade, eles foram extintos pelo surgimento deste poder. A quarta marca identificativa diz que tem um homem poderoso como seu líder. Será que a Igreja Católica mesmo reconhece ter um homem que pode falar em nome da nação? Temos aqui uma escritura que vem nos livros históricos da Igreja Católica. Diz assim: mas o mestre supremo da Igreja é o Pontífice Romano. Deveria haver completa submissão à Igreja e ao Pontífice Romano como se fosse ao próprio Deus. Nós encontramos esta escritura nas cartas encíclicas. Olha, eles dizem que o Papa tem poder que até devia ser reverenciado como se fosse o próprio Deus. Ele é a pessoa mais suprema da Igreja. Eles reconhecem, sim, que o Papa tem domínio até contra todos, aliás, sobre todos os homens e todas as entidades, que ele deveria ser temido como Deus. A quinta marca é que é um reino pequeno. A cidade de Vaticano, de todas as cidades do mundo independentes, é a cidade mais pequena, que tem uma área total de 108,7 hectares. Mas é a cidade tão poderosa, é uma das grandes cidades poderosas do mundo. A sexta marca é que fala grandes coisas de blasfema contra Deus. E nós já vimos que blasfemar contra Deus é alegar ser igual a Deus. Será que a Igreja Católica, na verdade, alega ser igual a Deus? Está escrito nas cartas encíclicas, diz assim: nós fechamos o lugar de Deus aqui na terra. A Igreja Católica admite que eles fecham o lugar de Deus aqui na terra. E num outro livro eles dizem assim: o Papa é de tão alta dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas sim Deus. Nós encontramos isso nas palavras faladas pelo historiador Luci Ferraris, né? Ele diz que o Papa é Deus, não é mero homem, ele é Deus. A Igreja Católica declara isso. Eles veneram o Papa como Deus. A segunda definição de blasfêmia é intitular-se perdoador de pecados. E aí surge a pergunta: será que a Igreja Católica acredita que ela perdoa pecados, ou que talvez tem algumas pessoas que perdoam pecados lá? Vamos ver nos livros e não segundo as nossas especulações. Está escrito o seguinte: podes procurar em qualquer lugar nos céus e na terra e verás que só existe uma única criatura que perdoa pecados, capaz de livrar das correntes do inferno, e esta extraordinária criatura é o Papa, o sacerdote católico romano. Nós encontramos essas palavras no livro O Sacerdote Católico, página 78. Eles dizem que o Papa é a única criatura que existe que perdoa pecados a nível de todo o mundo. Na verdade, eles se intitulam de perdoadores de pecados. A Bíblia diz que a quem nós devemos nos recorrer, nós precisamos recorrer somente a Deus. Jesus disse: vinde a mim todos estão sobrecarregados e oprimidos. E a Igreja Católica diz: não vão para Jesus, vão para o Papa, todo aquele que está sobrecarregado e oprimido. E as pessoas vão lá confessar os seus pecados a outro homem que precisa também de ser perdoado dos seus pecados. A Igreja Católica admite isso. A sétima marca é que este poder mudaria a lei de Deus. E aí você vai parar e pensar: será que a Igreja Católica mudou a lei de Deus? No livro Decretal Translat, diz assim: o Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar as leis e dispensar com todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. A Igreja Católica, sim, admite que o Papa tem essa autoridade de mudar a lei, até mesmo os decretos de Cristo ele pode mudar. E como consequência, quando você pega o livro Catecismo da Igreja Católica Romana, que é o livro-chave da tradição ou da doutrina católica, então, comparar os 10 mandamentos que aparecem lá e com os mandamentos da Bíblia, você há de ver uma tremenda diferença. Primeira diferença é que o segundo mandamento da Bíblia, que diz: não adorarás imagem de escultura, nem os cultuarás, no catecismo não aparece esse mandamento. Eles tiraram. E para continuar a fechar o lugar dos 10, eles dividiram o 10º mandamento.
Por que tiraram esse mandamento? Justamente porque eles têm muitas imagens, imagens de Maria, imagens de Jesus, imagens de muitos outros santos que eles veneram, enquanto a Bíblia condena. E eles optaram em tirar. Não ensina a Igreja Católica que não devemos adorar ídolos. Outro problema que você consegue ter lá no catecismo é que o 10º mandamento foi dividido para se tornar em 2 mandamentos, para fechar o lugar do 2º. E também o 4º mandamento que diz, lembra do dia do sábado para o santificar, a Igreja Católica mudou. Ele diz, lembra-te de santificar o domingo e dias de guarda. Olha, taxativamente diferente daquilo que a Bíblia ensina, mas taxativamente, quer dizer, cumpre taxativamente com aquilo que a Bíblia descreve sobre esse poder do anticristo. Meu amigo, você precisa tomar uma decisão. Ou você segue a Bíblia, ou você segue os ensinamentos do catecismo, que são tradições de homens. A 8ª marca é que este poder persegue e mata os santos. Persegue e mata os santos. Será que a Igreja Católica perseguiu os santos ou matou algumas pessoas ao longo da história? É-nos dito que aproximadamente 150 milhões de pessoas foram mortos na Idade Média. E quem estava a romper essas guerras é a Igreja Católica Romana. No livro Surgimento e Influência do Espírito Racionalista na Europa, está escrito o seguinte: a Igreja Romana derramou muito sangue inocente do que qualquer instituição que já existiu. Olha, esses são fatos históricos reais, registrados nos livros. Qual era o crime das pessoas que estavam a ser mortas pela Igreja Católica? Somente por seguirem a Bíblia e não aceitar se dar a tradição dos católicos. E assim eram caçados, ter que viver nas catacumbas, ou, aliás, outros tinham que ser queimados vivos, outros eram depelados, outros eram deitados em camas de prego. Havia tantos e tantos métodos de punição para as pessoas que não aceitassem se submeter a este poder ou às suas leis. A Igreja Católica Romana é o poder que Satanás usou para poder fazer com que todas as pessoas transgridam a lei de Deus. Agora você precisa tomar uma decisão. A quem você vai adorar? Vai adorar a Satanás ou você vai olhar para Deus? Deus tem uma mensagem de esperança. Em Apocalipse 18, verso 4. Ele demonstra que existem pessoas que pertencem a Ele, mas que ainda estão no reino das trevas, ainda não conhecem esta verdade. E Ele diz, sai dela, povo meu. Ele chama as pessoas, Ele dá a entender que existe o povo dele na Igreja Católica, existe o povo dele em muitas outras religiões que podem estar a seguir este engano. E ele agora faz o convite, diz, sai dela, povo meu. Pode ser que você seja um filho sincero de Deus e você está adorando e procura conhecer a Deus com toda a sinceridade, mas você não conhecia esta verdade. O apelo que Deus faz agora no seu coração é de te chamar para que você possa abandonar esta mentira, porque todas as pessoas que se pautaram contra Deus só se deram mal. Satanás foi expulso do céu, Adão e Eva perderam o jardim do Éden e todas as pessoas que hoje transgridem e vão avante transgredindo também perderão a salvação. Olha, amigo, ao invés de você olhar para um poder que exerce o seu domínio pela ditadura, olha para alguém que já morreu por você e se interessa por ti, que é Jesus. Por que você não entrega a sua vida a Jesus? Por que você não decide hoje santificar sua vida a Ele? Dizer, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero seguir esta verdade. Eu quero que o Senhor transforme minha vida, transforme minha conduta e me ensine mais para saber como devo me comportar e como devo andar para glorificar o seu nome. Se esse for o teu desejo, eu vou orar com você. E também não deixa de colocar aí os seus comentários, suas perguntas, se por acaso você tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimento. Mas neste momento, vamos invocar a Deus para que possa guardar você e eu contra as artimanhas deste poder maléfico que tenta derrubar a nossa confiança nele. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te somos gratos, Senhor, pela forma que o Senhor nos ama, a ponto de nos trazer às claras esta verdade. E a história, Senhor, declara taxativamente aquilo que é o cumprimento desta profecia. Pedimos para que o Senhor nos guarde contra as artimanhas do inimigo e nos ajude a andar e desenvolver a nossa fé até que o Senhor volte e nos encontre preparados para o teu reino. Esteja com a irmã que está assistindo este vídeo e o irmão que está assistindo este vídeo. Permita com que sua vida seja transformada e que todas as suas dúvidas e problemas que ele pode estar a enfrentar sejam vencidos, Senhor, pelo poder da sua palavra. E que o Senhor seja o Deus que governe a sua vida e não mais sirva ao inimigo, nem mais, Senhor, receba
as marcas que Ele coloca nos filhos que o Senhor criou. Ajude-nos, ampare-nos, nos acompanhe. São graças que te pedimos em nome de Jesus. Amém.